Não sirva a Deus por causa de regras, imposições e exigências. Isso não tem valor nenhum diante dele. E nós vamos aprender sobre isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Bom, meu amado, bom, minha amada, alguém deve estar pensando assim agora, mas se uma igreja, se não tiver regras, ela vai virar bagunça. Lógico que Paulo, Jesus, o Novo Testamento, deixou a organização da igreja. Eu não estou dizendo para que se faça bagunça, para que não haja organização nenhuma. Não é essa a minha intenção. Eu estou dizendo o seguinte: infelizmente, a grande maioria das pessoas servem a Deus por causa da exigência, por causa da imposição, por causa de regras. Então não entenderam nada, por exemplo, da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Logo que aquela mulher observou que ele era alguém de Deus, ela disse assim: eu vejo que você é profeta. Já que você é um profeta, dá para você tirar uma dúvida? Nós, os samaritanos, dizemos que o lugar de se adorar a Deus verdadeiramente é aqui nos montes de Samaria. Vocês, os judeus, dizem que é lá no templo, em Jerusalém. Qual é o verdadeiro lugar de se adorar a Deus? Jesus diz assim: nenhum nem outro. O verdadeiro adorador é aquele que adora de dentro, ok? Adorar a Deus em espírito e em verdade, ok? Ou seja, tem que ser de coração, tem que ser de dentro de mim e tem que ser com sinceridade. Infelizmente, o que a gente vê ao longo da história da igreja, pessoas praticando coisas e praticam muito bem, tem uma performance muito boa, age maravilhosamente bem, mas só porque receberam regras, receberam imposições, receberam ali quase que obrigações de fazer aquilo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu já disse em outras oportunidades, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então preste atenção, eu já vi isso acontecer dezenas, centenas, milhares de vezes. Por exemplo, não se pode fazer tatuagem, ok? Porque tatuagem é coisa do demônio, é errado, é algo censurável por Deus. Fazer tatuagem é uma coisa que não agrada a Deus. Deus não quer que você faça. Deus não quer que você estrague o templo do Espírito Santo, ok? Aí as pessoas dizem assim: você não pode fazer tatuagem. Se você fizer tatuagem, você vai para o inferno. Você não pode fazer isso. Nunca faça isso. E luta ferrenhamente para que alguém não faça tatuagem. Até que um dia, essa pessoa descobre que foi uma interpretação errada de 4 textos do Antigo Testamento, que não está falando de fazer desenhos artísticos no corpo, que esses 4 pequenos versículos, apenas 4 versículos, falam de se fazer marca no corpo para cultuar algum deus pagão ou para cultuar alguém que morreu. Nesses textos não fala de desenho artístico. Aí pronto, a pessoa fecha o braço todo, o outro braço fecha o pescoço. Entende? Por que você não fazia? Você tem convicção? Era algo em espírito e verdade? Era algo que estava de dentro do seu coração ou com sinceridade? Ou é porque era uma imposição da religião? Era uma regra, entende? Aí a pessoa descobre que não é e começa a fazer. Está entendendo que nunca foi em espírito e verdade? Nunca foi de coração? Ele estava apenas praticando uma regra que aprendeu. Entendeu isso aí, querido? É nesse sentido que eu estou falando com você. Aí não pode beber, porque beber é pecado. Lógico, eu sempre digo, não beba. Bebida não dá certo com absolutamente nada. Se você puder não beber, não beba. O meu problema é quando dizem que a Bíblia diz que beber é pecado, quando ela não diz. Que diz que embriagar é pecado, quando ela também não diz. Uma interpretação errada de Efésios 5,18, ok? Pelo contrário, dá uma lida em Provérbios 31, versos 6 e 7. O texto manda você embriagar.
quem está em dificuldade, quem está em angústia. Aí o cara não bebia, não pode beber, servo de Deus não bebe, servo de Deus não pode beber, não bebe, não bebe, não bebe. A hora que ele descobre que não é pecado, ele toma da número 1 a 51. Entendeu? Que ele não estava em espírito e verdade, não era com sinceridade, não era de coração, era imposição, era exigência, era regra. Agora preste atenção, Jesus não veio trazer imposição, ele não veio trazer exigências, ele não veio trazer regras, ele veio trazer uma espiritualidade com toda a liberdade do mundo. Entende, querido? Olha, se eu pedir para você fazer algo para mim, você fizer com boa vontade, maravilha. Se fizer com má vontade, para mim não serve, imagina para Deus. Por que você faz? Porque eu tenho que cumprir a regra, eu tenho que cumprir uma imposição, uma exigência. Mas pergunta a pessoa se lá dentro é isso que ela queria. Eu vi quando as igrejas começaram a liberar usos e costumes, mulheres que não podiam usar, por exemplo, calça comprida, era só saia e vestido, e não podiam usar maquiagem. Quando aprendeu, eram as calças mais apertadas que tinha, que mais desenham o corpo e mostram o corpo, era o que as irmãs. Aí passava tanta maquiagem no corpo que na hora de limpar a maquiagem tinha que raspar com uma enxada. 2 quilos de maquiagem na cara. Não era apenas por causa de regra, não era apenas por causa de imposição, não era apenas por causa de exigência. Faça uma análise se todos os seus comportamentos com a Igreja de Cristo é algo da liberdade, é algo de espírito e verdade, de coração e com sinceridade, ou se você faz apenas por ser uma exigência.